tá tudo bem? Enquanto vocês estão aí se organizando, me dizendo se a gente já pode voltar, teve alguém que me mandou uma pergunta aqui. Muito obrigado pelo carinho a todos, viu? Mas deixa eu só responder, que foi Geisimar. Então, lendo aqui a pergunta. Geisimar pergunta assim: quando a coisa julgada é um fato ocorrido em prejuízo da integridade moral, por exemplo, uma grande emissora divulga vídeo íntimo, pela internet, isso acontece, as pessoas, né, fazem vazamento desse tipo de coisa, lamentavelmente, né, Geisimar? Bom, um exemplo, né, o dano nesse caso é indivisível, porque a ação gerada pelo devedor é indivisível. Podemos usar o 258 para que o devedor pague a indenização? Em regra, Geisimar, regra geral, sim. Regra geral, sim. Contudo, o Código de Processo Civil autoriza o juiz a fixar indenizações em prestações periódicas. Então, em linha de princípio, sim, malgrado se trate de uma indenização em dinheiro, né? Embora seja uma indenização em dinheiro e dinheiro seja divisível, mas essa indenização, de fato, em linha de princípio, será indivisível. Porém, o juiz pode permitir a divisão. Se o juiz permitir autorizar a divisão, então aí ele transformará em divisível esta indenização, que seria, em linha de princípio, Geisimar, indivisível. Então, por força de decisão do juiz, em tese, sim. Em tese, sim. Mas aí, por força de decisão judicial. Muito bem. Feita essa referência, Geisimar, tudo entendeu? Ótimo. Então, beleza. Pronto. Feita essa referência à indagação que Geisimar me fez, então seguimos. Jadna, gente, como faz para tirar a tela cheia da aula? Tá, não sei. Jadna, infelizmente eu não vou poder ajudá-la. Se depender de mim com a tecnologia, a ajuda não vai ser boa, não, viu? É melhor eu não te ajudar com a tecnologia. Meus amigos, vamos então para a segunda parte da aula. Na primeira parte, nós analisávamos as obrigações com pluralidade de objetos. E aí nós vamos fazer uma rápida lembrança. Observe, com pluralidade de objetos, as obrigações podem ser cumulativas. E as obrigações cumulativas são marcadas pela expressão e. O devedor deve prestar isto e aquilo. E enquanto o devedor não entregar, não prestar os objetos, né, tudo aquilo que está previsto no objeto, não é possível. Não há cumprimento. Então, nas obrigações, repito, cumulativas, a marca registrada é e. Isto e aquilo outro, e enquanto não houver a prestação total, não houve adimplemento. Vale dizer, nós poderemos ter inadimplemento total ou inadimplemento parcial. Por outro lado, nas obrigações alternativas, a marca registrada não é a expressão e, mas sim a expressão ou. E aí o devedor prestará isto ou aquilo. E ele se exonerará, ele se verá livre se prestar ou isto ou aquilo. E aí nós vimos que, eventualmente, poderemos ter também as obrigações chamadas de facultativas, que eu não gosto de chamar de facultativas. Eu dizia, não foi, Esther? Você se lembra? Então, eu dizia, Esther, exatamente que as facultativas eu prefiro chamar de obrigações com faculdade de solução, de resolução para o devedor. Obrigação com faculdade de resolução para o devedor. Estas são as obrigações relativas à pluralidade de objetos. Isto e aquilo, isto ou aquilo, e isto, podendo o devedor prestar aquilo. E aí eu dei o exemplo do seguro, né? Esses contratos de seguro de automóveis. E nos contratos de seguro de automóveis, eu dizia, não foi, Miriam? O contrato diz a seguradora deve indenizar, mas se ela achar melhor, ao invés de pagar a indenização, ela pode entregar um outro carro, que é o que Esther chama do famoso plano B. Pois bem, vistas as obrigações com pluralidade de objetos, com pluralidade de prestações no seu objeto, agora chegou o momento de falarmos de pluralidade de sujeitos. E essas obrigações com pluralidade de sujeitos são aquelas nas quais
em um dos dois polos, no polo ativo, no polo passivo ou até mesmo nos dois, nós vamos ter pluralidade de pessoas. É muito comum. É muito comum que uma obrigação seja composta, plural. Ou seja, é muito comum encontrar obrigações que são constituídas em favor de dois ou mais credores, ou contra dois ou mais devedores, ou ainda obrigações que tenham pluralidade tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Um exemplo muito fácil de ser percebido: quantas e quantas vezes cônjuges ou companheiros, pessoas casadas entre si, não adquirem bens conjuntamente. Vamos pensar aqui no sonho da casa própria. E aí, os cônjuges conjuntamente compraram o imóvel. Eles são devedores. E aí vem uma questão: essa dívida vai ser cobrada de um, do outro, dos dois? Também é possível enxergar na prática que, às vezes, um avô quer fazer uma doação para beneficiar netos. E aí ele tem netos, né? São 2 netos. E ele quer fazer uma doação para aqueles 2, 3, 4 netos. Agora nós temos uma pluralidade de credores. Então, o que eu quero dizer... Volto sim, Jadina. Você se perdeu? Então vamos lá. Jadina, se concentra comigo. Vista a possibilidade de pluralidade de objetos, vamos estudar agora a possibilidade de pluralidade de sujeitos. E esta pluralidade de sujeitos, ela pode ser, atenção, uma pluralidade de credores, de devedores ou dos dois. E aí, Jadina, eu procurei dar exemplos muito claros do cotidiano, corriqueiros. O primeiro exemplo, Jadina, que eu pensei: cônjuges ou companheiros adquirindo juntos um imóvel. Quando cônjuges ou companheiros juntos adquirem um imóvel, nós temos ali pluralidade de devedores. Eles vão ter que pagar. Se um avô faz uma doação para 2 ou mais netos ao mesmo tempo, nós vamos ter pluralidade de credores. Jadina, se localizou? Então, Jadina, está tudo certo, localizada? Então, ótimo. Então, nestes exemplos, nós vamos percebendo que, efetivamente, as relações obrigacionais podem ter pluralidade de sujeitos. Ora de credores, ora de devedores, ora dos dois. E aí, Esther me interrompe com uma belíssima pergunta. Que maravilha de pergunta, Esther. Gente, se todo mundo puder agora parar um pouquinho, dar uma olhadinha no chat e ver esta linda pergunta que Esther nos faz. Antes do intervalo, antes da hora do recreio, eu falei sobre a possibilidade de pluralidade de objetos. Na volta, eu estou falando da possibilidade de pluralidade de sujeitos. Isso é pergunta cristiano. E não pode ter uma pluralidade de vínculos? Seria possível pensar numa pluralidade de vínculos jurídicos? E a resposta, Esther, não. Não. Cada relação jurídica terá um único vínculo por vez. Um único vínculo por vez. Então, as pessoas podem ter 2 ou mais vínculos. Só que aí se caracterizam, Esther, 2 ou mais relações. 2 ou mais relações. Mas o vínculo é sempre uno. E digo mais, o vínculo é, Esther, uno e indivisível. O vínculo será uno e indivisível. Então, o vínculo jurídico é sempre uno e ele não variará. Não variará. Não é possível que uma pessoa tenha um vínculo ou divida ele em 2. Não. Então, os sujeitos podem ser plurais ou singulares. A prestação que está no objeto pode ser plural ou singular. Mas o vínculo é sempre, vou usar a sua expressão, uno, e vou acrescentar, e indivisível. Dizer que o vínculo é uno e indivisível é dizer, o vínculo é aquele, e o vínculo é, Esther, um elemento, digamos assim, imaterial, você não o vê. Você não vai olhar e dizer assim, eu estou vendo o vínculo ali, não. Nesse ponto ele é invisível, imaterial, mas o vínculo é quem dá força à relação obrigacional, Esther, é o vínculo, quem gera coercibilidade. Em razão do vínculo, é que se permite a execução de uma obrigação.
Quando o devedor não paga ao credor, o vínculo permite essa exigibilidade jurídica. Então, ele é uno, indivisível e invariável. Ótimo, ótimo, Esther. Vamos acrescentar? E é o vínculo quem confere coercibilidade. Por isso que ele se chama vínculo jurídico. A personalidade do vínculo. Então, Léo, para a gente pensar, não sei se a palavra certa é personalidade. Quem tem personalidade são as pessoas. Mas o vínculo, ele é coercitivo. Ele confere força à obrigação. Um exemplo. As obrigações que não têm vínculo, o vínculo seria manifestação jurídica. Perfeito, Esther. Isso. O vínculo é a exigibilidade jurídica. Deixa eu narrar um caso. As obrigações naturais, as obrigações meramente morais. Assistam agora, na tela da imaginação, comigo, a seguinte cena. Assista comigo agora, na tela da sua imaginação, a seguinte cena. No leito de morte, um pai olha para o filho e diz assim: meu filho, eu quero que você tire da sua herança um determinado valor ou um determinado bem e dê de presente a esta enfermeira que cuida de mim. O pai, no leito de morte, diz ao filho: por favor, meu filho, atenda ao meu pedido. Eu quero que você pegue da sua herança. Veja, o pai não está fazendo um testamento. Ele está dizendo: eu quero que você, filho, tire da sua herança um determinado valor e presenteie a enfermeira que cuida de mim. Aí o pai morre. A enfermeira pode exigir na justiça aquele valor que aquele velhinho doente no leito de morte disse que ficaria para ela? Pode exigir? Entenderam a minha pergunta? Eu quero saber, é exigível juridicamente? Jadna diz não, Geisimar diz que não, Giovânia diz que não. Sim? Quem mais? Vão dizendo. Venha comigo, vai. Luísa diz que não, Lázaro também. Não, falta... Léo, beleza, Léo. Andresa, tem um S só. Não. Então, Eduardo, não. Miriam, eu não entendi a pergunta. Esther, a pergunta é a seguinte. O pai disse: meu filho, tire da sua herança o valor tal e dê de presente para a enfermeira. Aí o pai morreu e o filho não cumpriu o que o pai pediu. A enfermeira pode exigir na justiça? A enfermeira pode entrar com ação para obrigar o filho a cumprir o pedido do pai, Esther? Poliana diz que não. Gabi também diz que não. Elaine diz que não. Esther, eu quero agora a sua opinião. Sim ou não, Esther? Tiago, não. Mas tem a questão da boa-fé. Pode ter, mas aí... Sabe qual é o problema? Mas não ganha. Então é o seguinte. Acha que sim, Esther? Mas devo estar errada. Não dá certo. Não pode não. Mas eu vou dizer por quê, Esther. É porque não tem vínculo jurídico. Não é nem a questão de testemunha, Léo. Você pode botar 10 testemunhas que quiserem ali, mas todo testamento ou doação tem que ser por escrito. Se testamento ou doação tem de ser por escrito, feito verbalmente, com testemunha, sem testemunha, não muda nada. Acabou. Nada. E pronto. Então, aquele não é um vínculo jurídico, aquele seria um vínculo moral. Aquele vínculo moral não tem coercibilidade jurídica. Só quem tem coercibilidade jurídica é o vínculo jurídico. Vínculos morais ou naturais não têm coercibilidade. Quer um outro exemplo? Dívida de jogo. Gente, quantas vezes vocês já disseram? Eu quero ver vocês aí agora. Fala a verdade. Quantas vezes vocês já disseram um para o outro assim: quer apostar comigo? Quantas vezes você não disse isso para alguém? Quer apostar comigo? Aí a pessoa apostou com você, aí você perdeu. Janaína já disse, eu tenho certeza. Janaína, você apostou o quê, Janaína? Me conte aí o que foi que você apostou. Eu quero que você me conte o que foi que você apostou. Minha esposa está me devendo. O que sua esposa está te devendo, Tiago? Quer que a sua esposa perdeu? Quer apostar comigo? Então, você falou isso para sua esposa, ela apostou e perdeu. Gabriela, ninguém está me contando o que apostou. Gabriela, eu quero saber o que foi que você apostou também. Janaína, Tiago, Gabriela, o que foi que vocês apostaram? Vá. Me digam aí. Eu sempre Cada um ganhou uma aposta aí. O Bahia vai ganhar. O Bahia vai ganhar capaz. Não, tá difícil. Eita, de aposta que tá ruim de fazer. Então, apostou dinheiro, a Gabriela. Janaína, você apostou o quê? Gabriela, e quando você ganhou, a pessoa te pagou? Dinheiro também apostou.
E ganhou? Apostei meu coração. Poxa, olha, romântica aí, Esther. Quem ganhou, recebeu? Esse é o problema. No Brasil, aposta é obrigação natural. Se ela é obrigação natural, ela não é jurídica. Se ela não é jurídica, você tirou o quê? A coercibilidade. Então, vínculos morais e naturais não geram execução. Vínculos morais e naturais, dívida de jogo, tá aí o exemplo. Dívida de jogo é o exemplo. São obrigações morais ou naturais no Brasil. Não geram coercibilidade. Então, não é possível ir à justiça executar uma dívida de jogo, porque este vínculo não tem coercibilidade. Só quem tem coercibilidade é o vínculo jurídico. Eu estou respondendo à bela provocação feita pela colega, instigante provocação, mas eu quero agora que vocês percebam, é por isso que o vínculo jurídico é uno. Não há pluralidade, porque ninguém pode ser coagido mais de uma vez. Na época de eleição rola isso, né? Meu vizinho perdeu a casa em uma aposta. Se ele pagou, beleza, pagou espontaneamente, está pago. Mas se ele não pagou espontaneamente, não cabe execução. Viu, Gabriela? Coercibilidade é o mesmo que validade? Não. Validade é o cumprimento das formalidades previstas em lei, Jadna. Coercibilidade significa, se o devedor não pagar por bem, o Poder Judiciário obriga. Então, coercibilidade... Eu estou pensando... Eu gosto muito de metáfora. Jadna, você sabe quem é a metáfora que representa esteticamente a justiça? Jadna, qual é a imagem da justiça? Você nunca viu? Jadna? Gabriel perguntou, é algo moral, meramente moral. Em cartório ou fora de cartório, Gabriel, não muda nada. Obrigação decorrente de jogo é natural, não gera coercibilidade. Pode fazer no cartório, pode fazer o que quiser, não muda nada, não tem coercibilidade. É como se fosse um impulsionador. Na verdade, eu não sei se é um impulsionador, não. Jadna, a imagem da justiça é Tênis. Tênis. Tênis está vendada com uma espada na mão e uma balança na outra mão. Numa mão, Tênis tem a espada, na outra mão, Tênis tem a balança, e eu quero então lhe mostrar. Aí, Steph, se liga no movimento comigo para ver o que é a coercibilidade. É a espada. A espada da justiça. Em outras palavras, devedor, faça por bem ou faça por mal. Se você não fizer, eu lhe obrigo. Então, usando a metáfora de Tênis com a sua espada, eu lhes diria, a coercibilidade é a força da espada. Devedor, se você não fizer, o Poder Judiciário penetra no seu patrimônio e tira o volume necessário ao cumprimento da obrigação. Então, a exigibilidade é a força coercitiva do Poder Judiciário. É essa espada nas mãos de Tênis. Eu só tenho medo porque Tênis tem uma espada na mão, mas ela está vendada. Isso me dá um medo. Vocês não têm medo, não, dela cortar no lugar errado? Pense, hoje, já não mais antigamente, mas hoje, vocês estão rindo? Tomara que ela corte perto de vocês, para vocês verem. É porque eu acho que se hoje nós fôssemos representar a justiça, Tênis não mais estaria vendada. Eu acho que o que todos nós queremos hoje da justiça, do sistema jurídico, são os olhos bem abertos, para que a justiça saiba onde ela vai empunhar a sua espada. Onde ela vai colocar a espada, ou seja, força coercitiva, é de bom tom que o Poder Judiciário saiba o que está fazendo. Então, eu acho que se nós fôssemos representar novamente a imagem da justiça de Tênis, ela estaria com os olhos bem abertos e não fechados. Não é o fato de se estar com os olhos abertos que se tira a imparcialidade do Poder Judiciário. Vejo, aliás, muito longe disso. Esteve diz, é uma garantia da manifestação da justiça. Isso, coercibilidade é isto. É a garantia da efetividade. Isso aí, concordo. Que bom, gente. Pensem nisso, sim. Ela representa, Jadna, a imparcialidade, a venda. Mas não é isso. O fato do juiz olhar para as partes não tira a imparcialidade. Ao contrário. Vou lembrar do nosso conterrâneo Rui Barbosa. Tratar desigualmente quem está em posição desigual. Se o juiz não olhar, ele não vai saber. Então, atualmente, eu acho que a ideia da justiça é completamente diferente. Tênis precisa da espada, mas tira dela a venda. Até porque uma espada na mão de alguém vendado é perigosíssimo. E sabemos nós disso.
Léo me diz, é verdade, mestre. É chegada a hora de desvendar Tênis, em todos os sentidos, né? Hein, Léo? Gostei da sua expressão. Léo, você foi bem poético. Desvendar nos múltiplos signos. É um signo com diferentes significados nessa expressão sua. Desvendar. Ser imparcial nem sempre é algo positivo. Perfeito, Esther. Isso que eu quis dizer. Isso, você está captando exatamente essa minha angústia dessa venda indevida de Tênis. Olhos abertos significa luz para enxergar melhor, tomar, e que ela enxergue na luz e não nas trevas. Isso, de quer, perfeito, tá ótimo. E também acho, Jade, não enxergar é cometer injustiças nos casos concretos. Bom, com essa pré-eleção foi tudo ótimo. Vamos falar agora da pluralidade de sujeitos. Vá. As obrigações com pluralidade de sujeitos, quando existem dois ou mais sujeitos no polo ativo ou no polo passivo, se as obrigações possuem dois ou mais sujeitos, significa que elas podem ser divisíveis ou indivisíveis. Divisíveis ou indivisíveis. Atenção, de novo. Se a obrigação tem apenas um credor e um devedor, tem só um credor, só um devedor, essa obrigação é divisível. Indivisível. Por que indivisível? Porque não tem ninguém para dividir nem o cumprimento da obrigação, nem o recebimento da obrigação. Então, quando se trata de uma obrigação simples, repito, o que é uma obrigação simples? Uma obrigação simples é aquela que tem somente um credor, somente um devedor. Essa obrigação é simples. Um credor, um devedor. Já foi. Esse devedor vai ter de cumprir integralmente a prestação. Ele não tem com quem dividir. E ele vai cumprir em favor do único credor. Então, sempre que se tratar de uma obrigação, repito, simples, um credor, um devedor, ela é, na prática, indivisível. O que nos interessa saber são as obrigações com pluralidade de sujeitos, pluralidade de credores, pluralidade de devedores. E aí nós chegamos nas obrigações divisíveis e indivisíveis. Vamos lá. Eu já vi que vocês estão acompanhando aí com o código, e que bom que vocês estão com o Código Civil pertinho de vocês. Então, eu quero que vocês vão no artigo 257. 257 do Código Civil. E nesse artigo 257, nós vamos ter a consagração de uma regra. Olha que, como ela está velhinha, viu? Uma regra que vem do direito romano. Vindo lá longe do direito romano. Valeu, Jadna. Jadna gentilmente colocou ele aqui. Olha o artigo 257 no chat com vocês. Aqui, confiram comigo. Jadna colocou no chat para dizer: essa é a regra geral das obrigações divisíveis. Se as obrigações são divisíveis, elas presumem-se fracionadas em tantas partes quantos sejam os sujeitos. Presumem-se fracionadas em tantas partes quantos sejam os sujeitos, salvo disposição contrária. Claro, aí você vai me dizer: peraí, Cristiano, mas o que é obrigação divisível? Divisível é aquela obrigação que pode ser repartida em tantas porções quantos sejam os sujeitos, sem perder sua integridade. Uma obrigação que pode ser repartida em tantas partes quantos sejam os sujeitos, sem perder sua integridade. Então, uma obrigação divisível é aquela que pode ser fracionada sem perder sua integridade. Um exemplo: dinheiro. Eu falei naquela hora, olha o exemplo que eu dei naquela hora, viu? Eu disse assim: o avô faz uma doação para os netos. Ele tem 3 netos. E ele faz uma doação de 90. Aplicando o artigo 257, cada um dos 3 netos pode reclamar 30. Repito, para ninguém se perder no exemplo. Obrigação divisível, artigo 257, é aquela que pode ser fracionada em tantas partes quantos sejam os seus sujeitos, credores ou devedores. Então, dar dinheiro. Uma obrigação de dar dinheiro, aí eu disse, uma doação que o avô faz para os netos de dinheiro. Ele doa 90 para 3 netos, 30 para cada um. Então, as obrigações divisíveis são aquelas que admitem repartir, fracionar em tantas partes quantos sejam os sujeitos, sem perder sua integridade. Esta é uma obrigação divisível. Salvo disposição contrária.
Porque nada impede, atenção, nada impede que a autonomia privada, voltei para falar da autonomia privada, liberdade, nada impede que a autonomia privada, que a liberdade, disponha em sentido distinto. Então, nada impede, por exemplo, que este avô, ao fazer a doação, diga, eu estou doando 50 para um dos netos e 40 para dividir por outros dois. Se ele disser que ele doou 50 para um e 40 para dividir por dois, notem que ele acabou de alterar, por vontade própria, a regra da divisibilidade em cotas. Então, esta regra de que toda obrigação divisível será fracionada em tantas partes quanto sejam os sujeitos, essa regra pode ser afastada pela vontade das partes. Pode ser afastada pela autonomia privada. Galera, eu não consigo vê-los, mas eu quero que vocês participem e venham comigo. Tá claro o que é obrigação divisível? Alguma dúvida sobre as obrigações divisíveis? Ninguém nem falou nada comigo. Então, Jadna, tá tudo claro? Ainda não. Então me pergunta o quê? A Esther me diz, o meu avô mesmo me deu uma casa para meu irmão e nada para o restante dos netos, tá vendo? Deu uma casa meu, gosta mais do seu irmão, já se vê. Então, nenhuma dúvida, tudo certo? Claro como água, que bom. Muito bom. Então, que bom que está tudo claro. Eu só acho o seguinte, veja se vocês conseguem captar. Eu acho que as obrigações divisíveis são extremamente problemáticas judicialmente. Sempre que você vai para uma obrigação judicial divisível, você fica altamente desconfortável. Por que é desconfortável? Por quê? Você vai ter que dividir exatamente entre aqueles sujeitos de forma igual, só que esses sujeitos nem sempre eles aparecem. Então, por exemplo, 3 sujeitos, eu e mais 2, somos os credores de uma obrigação de doar 90, 30 para cada um. Eu quero entrar na justiça para cobrar, os outros 2 não querem. O fato deles não quererem impede a mim? Não, eu vou. Mas eu vou para cobrar quanto? 90. Não, eu só posso cobrar 30 e os outros... Vocês entenderam o que eu quero dizer? Sob o ponto de vista da exigibilidade na justiça, as obrigações divisíveis podem trazer transtornos. Porque cada um dos sujeitos nas obrigações divisíveis pode ter vontade própria. E a vontade de um pode não se harmonizar com a vontade do outro. Então, nós vamos ter, sob o ponto de vista, atenção, do processo, sob o ponto de vista do processo, nós podemos ter claros problemas decorrentes de uma obrigação divisível. Gera mal-estar, isso. Não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida de que, processualmente, nós vamos precisar de vários instrumentos para resolver questões na justiça sobre obrigações divisíveis. Vai depender sempre da vontade. Pois é, sim, vai depender, Esther, da vontade, mas é que tá, a vontade de um não pode prejudicar a vontade do outro, mas o outro só pode executar dentro do seu limite. Então, a autonomia privada permite que o sujeito divida o valor diferente. Permite, sim, Jadna. Então, moral da história, fechando as obrigações divisíveis. Fechando, encerrando aqui o tema dessa discussão sobre as obrigações divisíveis. Atenção, as obrigações divisíveis podem se transformar em indivisíveis pela vontade das partes. A vontade das partes pode transformar. Se não transformar, as obrigações divisíveis podem gerar sérios problemas. Pois bem, agora nós vamos às obrigações indivisíveis. E agora vocês vão comigo ao artigo 258. Pode falar, Jadna. Enquanto Jadna faz a pergunta, artigo 258, que vai dar o conceito de obrigações indivisíveis. Jadna me pergunta. Primeira pergunta da Jadna. Se a vontade das partes forem diversas. Eu não entendi, Jadna. É o seguinte. O devedor quem vai constituir a obrigação, né? Então, quando ele constitui, a obrigação ali se faz. Então, se as partes acertaram, não tinha como a vontade ser diferente, porque se elas não acertaram, não tem obrigação. Entendeu, Jadna? Na hora que eles celebram o contrato, tem um ajuste de vontades. Se não tiver um ajuste de vontades, então não tem obrigação. Não entendeu? Na questão do valor, isso, ou eles ajustaram ou não ajustaram. Agora, o meu avô
Dou para mim, para 2 netos, mais outros 2 netos, 90. A gente vai aceitar do jeito que for, porque a doação é unilateral, é a vontade só de uma das partes. É pré-determinado. Se toda obrigação não é pré-determinada, Jadina, o que eu quero dizer, ninguém pode ser obrigado a aceitar contra a sua vontade uma obrigação. Então, eu só sou devedor das obrigações que eu quis assumir, que eu desejei assumir. Captou, Jadina? Então, vamos lá. Tudo certo? Deixa eu ver, certo. Então, vamos lá. Vamos ao artigo 258. E nesse artigo 258, ali estão as obrigações. Coloca para mim também de novo, Jadina, você consegue? Artigo 258 do Código Civil, ali estão as obrigações indivisíveis. As obrigações indivisíveis são aquelas que não admitem fracionamento, do cumprimento da prestação, sob pena de perecimento de sua integridade. Artigo 258. Serão indivisíveis as obrigações quando não se admitir fracionamento sem a perda de sua integridade. Aqui está o artigo 258. Quando a prestação de um objeto, de uma coisa, tem por objeto algo que não pode ser fracionado sem perder sua integridade, sem perder sua idoneidade econômica. Exemplo. 3 irmãos compram um animal, um cavalo de corrida. Aí 3 irmãos vão no Aras e compram um cavalo de corrida. Não tem como esquartejar o bichinho para entregar. Então, essa obrigação é indivisível. Cônjuges ou companheiros, pessoas que são casadas ou vivem em união estável entre si, cônjuges ou companheiros vão até uma galeria e compram uma obra de arte, um quadro. Aquela obrigação é indivisível, não tem como entregar a tela para um e a moldura para o outro. Elaine e Gesimar dão o mesmo exemplo do automóvel, então eu concordo. Pensem aí que cônjuges ou companheiros vão até uma concessionária e compram juntos um automóvel, um veículo automotor. A obrigação de dar o carro da concessionária é indivisível. Não tem como entregar os pneus para uma pessoa e entregar o estofado para outra. Então, violaria a indivisibilidade do objeto. Em todos esses casos, nós vamos ter obrigações indivisíveis. Não esqueçam, eu já falei, mas repito, a indivisibilidade, embora pareça, pelo seu exemplo, Elaine, pelo seu exemplo, Gesimar, embora o exemplo de vocês e os exemplos que eu dei também, são exemplos de indivisibilidade física. Você olha para a natureza e diz assim, Cristiano, então eu entendi. O conceito de indivisibilidade é físico, não apenas. Ao lado do conceito de indivisibilidade física, nós podemos também ter uma indivisibilidade pela vontade das partes. Eu falei disso. Eu falei antes, a decisão judicial, a vontade das partes, a lei, enfim, podem transformar em indivisíveis obrigações que seriam divisíveis. Sim, obrigação de dar dinheiro. Cônjuges ou companheiros tomam um empréstimo no banco. E aí colocam a cláusula. Eles tomaram empréstimo, um empréstimo de 50. Aí o banco vai dizer, eu tenho que agora entregar 25 para cada um. Vou procurar um para entregar 25, vou procurar o outro para entregar 25. Afinal de contas, 50 é divisível. Não, mas aí tem uma cláusula dizendo, os credores podem receber sozinho. Essa cláusula está transformando em indivisível uma obrigação que seria divisível. Então, a indivisibilidade, embora decorra ordinariamente de aspectos físicos, pode ser também decorrente da vontade das partes. E eu chamo isso de indivisibilidade intelectual. Jadina me pergunta, professor, a obrigação indivisível não pode ser vendida para resolver a obrigação? Aí depende do contrato, Jadina. Depende exclusivamente do contrato. Se tiver um contrato, sim. Mas se não, ela vai se converter em perdas e danos. Quando ela se converter em perdas e danos, aí ela se torna obrigação divisível. Na conversão. Vamos lá agora para a parte que me interessa. Força para a gente terminar a aula, viu? Atenção todos agora. Se a indivisibilidade é com pluralidade de credores,
Se a indivisibilidade é com pluralidade de credores, tem dois ou mais credores, aí o problema é enorme. Sabe por quê? Observem. Se a indivisibilidade, Esther, na verdade, independe da fonte, decorra a indivisibilidade da natureza ou da vontade, seja qual for a origem da indivisibilidade, se a obrigação é indivisível com pluralidade de credores, olha o que vem pela frente. Cônjuges, companheiros, compraram juntos uma obra de arte na galeria. Cônjuges ou companheiros compraram juntos uma obra de arte na galeria. O artista vai entregar a obra agora. Como é que ele cumpre a obrigação? Ele pode entregar um só? Ou seja, o problema da indivisibilidade, aquela obrigação é indivisível, não pode ser dividida, fracionada, mas tem dois credores. Os cônjuges são duas pessoas, os cônjuges ou companheiros. Como que o devedor cumpre obrigações indivisíveis? Porque se a obrigação fosse divisível, metade para cada um, salvo disposição contrária. Tiago diz, como a obrigação divisível que se transforma em indivisível, esta pode se tornar divisível, poderia, Tiago, pela vontade das partes. Mas aí disseram, é possível entregar a um só e o outro terá direito a perdas e danos contra o outro. Assim, poderia o contrato também. Autonomia privada, Tiago, sem dúvida. A vontade das partes é o referencial. Não se perca de mim agora. Como é que o artista plástico faz para se exonerar da obrigação de entregar a obra de arte para os cônjuges ou companheiros que compraram? Cônjuges ou companheiros compraram juntos. Como é que o artista plástico agora faz para entregar e cumprir sua obrigação? Miriam diz, eu nem imagino. Nem imagino. Tem mais. Tiago, contrato. Mas se o contrato não disser nada, Tiago? Se o contrato disser, está resolvido na forma do contrato. E se ele não disser? Exigir a parte que lhe caiba no total. Não. É o devedor, Elaine. É o devedor. O devedor, ele faz como? Entrega o juiz, diz Tiago. Ao juiz só, Tiago, se os dois se recusarem. Então, Elaine, como é que a gente resolve? Tá difícil, eu sei. É assim, comigo todo mundo. Toda vez que a obrigação é indivisível, com pluralidade de credores, o devedor somente se exonera se entregar a coisa ao mesmo tempo para os dois, simultaneamente. Para os 2, 3, 4, enfim. Olha por que eu disse que isso pode ser complexo. Então, nas obrigações indivisíveis, com pluralidade de credores, o devedor só se exonera se pagar a todos eles juntos. Se ele pagar só a um e sem o outro, ele continua devendo para o outro. Continua. Não esqueça da célebre frase, quem paga mal, paga duas vezes. Portanto, se o devedor pagar a um só, sem o outro, co-credor, ele pode ser compelido a pagar de novo. Afinal de contas, quem paga mal, paga duas vezes. Por outro lado, cada um dos credores pode exigir. Cada um pode exigir, atenção, o todo, como disse Elaine. Olha só, cada um dos credores pode dizer, devedor, eu quero que você me entregue o todo. Então, é possível a um dos cônjuges ou companheiros, no meu exemplo, chegar lá na galeria e dizer, artista, eu quero a obra, me entregue. E ele é obrigado a entregar? Você vai dizer, não, porque ele só se exonera se ele entregar todos juntos. Pois é, se ele entregar todos juntos, mas se um deles aparecer exigindo sozinho, o devedor tem direito de exigir de quem está exigindo dele uma autorização. Chama-se caução com U de ratificação. Caução de ratificação. Então, olha só, o credor pode exigir o todo? Pode, mas ele tem de apresentar a autorização do outro. Se ele não apresentar a autorização do outro, o devedor não cumpre a obrigação. Aí você diz, Cristiano, mas se o devedor não cumprir a obrigação, agora tem multa, juros, correção monetária, porque ele vai estar inadimplente. Não. Aí ele pode fazer o que Tiago disse. Ele pode ir à justiça, e aprendam comigo o nome disso, e realizar consignação em pagamento.
consignação em pagamento. Eu vou repetir. Obrigações indivisíveis, com pluralidade de credores. O devedor só se exonera em relação a todos se pagar a todos juntos. Mas cada um deles pode exigir o todo, desde que apresente uma autorização, que se chama caução de ratificação dos outros. Nesse caso, tem a autorização, o devedor entrega. Entregou, pronto. Mas agora, se aquele co-credor que recebeu não dividir com os outros, agora é um problema deles. E um exerce ação contra o outro. Se aquele que tinha autorização não dividir, um exercerá ação contra o outro. Se um deles não autorizar o outro a receber e não aparecer, aí o caso é de consignação em pagamento em juízo, como o Tiago provocou aí a nossa reflexão. O Tiago me diz, como pode garantir que se entregou simultaneamente? Recibo, Tiago. Recibo, eles vão ter que assinar o recibo juntos. Se ele não souber dessa prerrogativa, de qual prerrogativa? Miriam, lembre, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, né? Então, se alguém disser, eu paguei sozinho, pagou mal, paga 2 vezes. Pagou mal, vai ter que pagar 2 vezes, tá? Então, se o devedor quiser se exonerar em relação a todos, ou paga junto, ou então paga de um só e exige autorização. Se não tiver autorização, consignação judicial. É o que se chama consignação em pagamento, que será feito, eu repito, em juízo. Em juízo. Muito bem. Muito mais difícil, meus amigos. Muito mais. É a situação da pluralidade de devedores. Por quê? Quando há pluralidade de credores, aí a situação é um pouco mais fácil. Quando há pluralidade de credores. Olha só, pluralidade de credores, o devedor ou paga para todos juntos, ou paga para um que tem a autorização dos demais, ou se não der autorização e não apareceram juntos, consignação. E quando tiver pluralidade de devedores? Pluralidade de devedores. 2 pessoas, irmãos que receberam herança. Vamos lá, meninos? 5 irmãos receberam uma casa de herança e resolveram vender a casa. Acharam um comprador e venderam a casa. A casa pertence a 5 irmãos. A casa é indivisível, não comporta divisibilidade sem a perda da sua integridade. Não tem como, então. Esta casa é indivisível, tem um credor, mas 5 co-devedores. E agora? Tendo 5 co-devedores, o credor vai exigir de quem a entrega da casa? Então, a casa deve ser entregue no dia 10 do mês. No dia 10 do mês, aparece o credor e diz assim, olha, eu vim receber a casa. Mas aí surge um problema. Esse devedor vai exigir de quem? De quem o devedor pode exigir a entrega da casa? E atenção, cada um dos co-devedores pode ser demandado sozinho, individualmente. Repito, cada um dos co-devedores pode ser exigido, pode ser compelido ao pagamento da obrigação sozinho. Sozinho. Então, cada um dos co-devedores de uma obrigação indivisível pode ser demandado sozinho e ter de cumprir a obrigação. Aquele que foi demandado sozinho cumprirá a obrigação sozinho. Você cristiano e os outros. Aí, aquele que cumpriu sozinho vai se subrogar em relação aos demais. Não, ele não tem que ter autorização de ninguém, Tiago. Aqui não precisa de autorização porque são os devedores. Então, o credor pode cobrar sozinho cada um dos co-devedores, Tiago. E aquele que pagou sozinho tem o direito de exigir dos demais. Se subroga. A isso, Tiago, vai se dar o nome de subrogação. Numa palavra simples, subrogação pode ser traduzida perfeitamente para o dia a dia, para o cotidiano, como substituição. Então, aquele co-devedor que pagou sozinho substituirá agora o credor. E ele deixa de ser devedor e passa a ser credor dos outros, para dizer, olha, vocês agora vão me ressarcir. No meu exemplo, o comprador comprou a casa de 5 irmãos. No dia 10 ele chegou lá, só tinha um.
Ele diz, me entrega as chaves. Aquele que está lá entrega. Entregou. Está cumprida a obrigação para todos. E agora um pode exercer regresso em relação ao outro. Jadna, olha que exemplo bacana, Jadna, que eu quero dar para o seu raciocínio. Um ótimo exemplo de uma obrigação indivisível e que é de dinheiro. E aí é interessante porque vai chegar bem perto do exemplo que Jadna está pensando. Jadna, é a obrigação de pagar taxa condominial. Taxa condominial. Suponha, Jadna, que você é casada e que você e seu cônjuge, olha o meu raciocínio, Jadna, você é casada e você e seu cônjuge são coproprietários, condôminos de um apartamento. Você foi acompanhando comigo, Jadna? Está acompanhando? Você e seu cônjuge, ou companheiro, são coproprietários, condôminos de um condomínio. Todo mês vocês têm que pagar a taxa, não tem, Jadna? Então, todo mês. Só que aí, vocês não estão se dando muito bem, estão brigando muito. Será que isso aqui vai dar certo ou não? Aí, está naquela situação assim, muito bem. Só que olha o que vai acontecer agora. Chega a taxa de condomínio. E aí, você não paga, ele não paga, fica naquela... Aí você diz assim, não, eu vou pagar porque senão o condomínio vai entrar com ação, vai ter multa, juros, advogado para pagar. Então, Jadna, você vai lá e paga o condomínio sozinho. Você paga 1 mês, paga 2, paga 6 meses sozinha. Só que aquela taxa também é dele. Só que ela é uma taxa indivisível. Em outras palavras, o condomínio poderia cobrar a taxa inteira de você, Jadna. Inteira. E você pagar. Suponha que essa taxa de condomínio é de 10 e que você pagou sozinha durante 6 meses. Agora você tem o direito de regressar. Olha o que chama de direito de regressar, o direito de cobrar de volta do seu cônjuge ou companheiro a metade que caberia a ele. Então, durante 6 meses, você pagou sozinha 10, ele deveria ter pago 5. 5 vezes 6, 6 meses, 30. Então, agora, Jadna pode cobrar do cônjuge ou companheiro 30. 30 que são as taxas de condomínio, claro, Jadna, mais os juros e a correção. E mais os juros ou a correção. Em outras palavras, você se subrogou no crédito. Você saiu da posição de codevedora e se tornou credora de quem era o seu codevedor. Travou? Gente, travou para todo mundo? Deixa eu ver. Não, para a Esté não travou. Geisimar, então, vê direitinho. Que hora? Não travou também para a Elaine? Não. Geisimar, me diz o que é que você perdeu que eu repito. Beleza, foi só a Geisimar mesmo. Geisimar, por favor, me diga o que você perdeu para a gente não ter nenhuma perda de conteúdo. Então, Geisimar, só me dizer o que você perdeu. Eu vou repetindo aqui, viu, Geisimar? Vem se ligando comigo aqui, todos. No meu exemplo, um codevedor pagou a dívida sozinho. Porque cada um dos codevedores pode ser compelido para o pagamento sozinho. E quando ele pagar sozinho, ele se subroga. A expressão subrogação, repito, significa substituição. Aquele codevedor que pagou sozinho se subroga no crédito. Falando na linguagem simples, ele se subroga, ele substitui aquele que era o credor. Agora, quem era codevedor se torna credor e os demais continuam sendo devedores. Só que agora pense comigo, bem simples. Pois é, Miriam, é muito simples. Agora, só para eu ter certeza que todo mundo entendeu e a gente vai apontar para a reta de chegada, eu não gosto de falar para quem tem fome e para quem tem sono. E eu já vejo aqui as duas categorias, né? Quem tem fome e quem tem sono. Miriam, ótimo, Jadna, que bom. Miriam, agora a minha conta é a seguinte. São 4 codevedores. 4 codevedores. A obrigação era entregar um determinado bem. Então, sim, 4 codevedores, tá bom? 4. E a obrigação era, por exemplo, entregar um carro. Eu vou aproveitar o exemplo que as colegas deram antes, entregar um carro. 4 codevedores, 4 pessoas se comprometeram a vender um carro. Receberam o dinheiro, tá tudo certinho. E aí, no dia, só uma delas apareceu para entregar o carro. Só uma. Então, só uma delas entregou o carro. Obrigado, Elaine, que honra. Então,
aquela que pagou o carro sozinho, entregou o carro sozinho, vai se subrogar em relação aos outros três. Então, aquele que pagou sozinho se subrogou no crédito, ou seja, se tornou credor dos outros três. Bem parecido, Tiago, com aquele exemplo. Bem parecido. Mas atenção agora. Se esse que pagou sozinho teve que comprar um carro sozinho e entregar, ele vai ter o direito de regresso contra os outros três. Este regresso é divisível ou indivisível? Me respondam. 4 codevedores, a entrega de um carro. Só um foi demandado. E aquele que foi demandado vai entregar sozinho. Vai chegar lá e vai entregar. Pronto, paciência, tome. Aquele que foi demandado, que entregou sozinho o carro, vai ter direito de regresso contra os outros. Esse direito de regresso é uma obrigação divisível ou indivisível? Resposta, meninos. Divisível ou indivisível? Cadê vocês? Quero saber. E ninguém me respondeu ainda. Esse direito de regresso é divisível ou indivisível? Agora, Gabriela, divisível. Geisimar, divisível. Tiago também. É dinheiro, sim, exatamente, Gabi. Gabriela foi precisa, é dinheiro. É isso aí, perfeito. Vocês são maravilhosos, olha que maravilha. É isso aí, Andresa. É divisível. Porque sempre que se fala em direito de regresso, se fala em perdas e danos. E toda a obrigação de perdas e danos é divisível. Então, todo direito de regresso é divisível. Moral da história, volto para o meu exemplo. Eram 4 devedores e a obrigação era de entregar um carro. Um carro que valia 100. Um deles foi demandado sozinho, esse aqui. Esse aqui, demandado sozinho, pagou o carro, que vale 100. Ele agora tem um regresso de 25 contra cada um. 25, 25 e 25. Abatida a parte dele. Mas por que abatida a parte dele? Porque a parte dele, ele já pagou, junto com a parte dos outros. E ele vai regressar contra os demais para ser ressarcido da parte que caberia aos demais. Aliás, falando das obrigações indivisíveis com pluralidade de devedores, eu agora quero, com pluralidade, perdão, de credores, eu quero fazer o último exercício de hoje. O último exercício de hoje eu quero todos comigo, muita atenção. Eu quero, agora que todo mundo entendeu, pluralidade de credores, pluralidade de devedores. Olha o que eu quero lhe propor. É uma obrigação com pluralidade de credores e de devedores. De credores e de devedores, dos dois. 3 credores, 3 devedores. 3 credores, 3 devedores. E a obrigação é para entregar um carro. Eu quero aproveitar o exemplo de vocês. Esse carro vale 90. Está todo mundo acompanhando, né? 3 credores, 3 devedores. A obrigação é para entregar um carro. Esse carro vale 90. Só que um dos 3 credores, perdoa a dívida. Perdoa, diz, devedor não precisa mais pagar. Perdão de dívida. Perdão de dívida no direito, mais uma palavrinha para o nosso vocabulário jurídico. Chama-se remissão. Remissão com 2 S's. Remissão com 2 S's chama-se perdão. Significa perdão. Um só. Geisimar, são 3 devedores, são 3 credores e um dos credores, só um, perdoou. A obrigação é de entregar um carro, portanto, indivisível. Eu quero saber agora se os outros 2 credores podem exigir o cumprimento da obrigação de cada um dos co-devedores. Sim ou não? Cada um dos co-credores tem mais 2, porque um perdoou. Sobraram 2. Esses outros 2 podem cobrar a dívida? Geisimar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha o que eu falei. O objeto da prestação é um carro. Como é que ele vai cobrar 2 terços de um carro? Entendeu, Geisimar? Então, podem os outros 2 co-credores cobrar integralmente dos 3 devedores o carro? Léo diz que não, Geovânia diz que não. A remissão foi de um só. Esther diz que sim. Tiago diz que não, Léo diz que não, Geovânia diz que sim. Gabriela diz que não. Quem mais? Enoque diz que não. Quem mais? Geovânia foi quem disse que sim. Jadina disse que não.
Então, Geisimar diz que se não puderem cobrar, então extinguiu a obrigação para todo mundo agora? Extinguiu para todo mundo, gente? Veja, foi só um dos cocredores que perdoou. Os outros dois não perdoaram. Então, o que vai acontecer agora? Atenção. Se a remissão com 2 S's, eu relembro, é perdão. Se a remissão foi de só um dos cocredores, os outros codevedores continuam podendo exigir a integralidade da coisa. Então, os outros 2 cocredores podem dizer para cada um dos codevedores: eu quero o carro. Você vai me pagar o carro. Pode. Mas vai ter que devolver em dinheiro a diferença. Então, se o carro valia 90 e um dos cocredores perdoou 30. Então, os outros cocredores podem exigir o carro pagando 30. Então, os outros cocredores vão dizer: eu quero o carro e você tem de me dar o carro, mas eu já estou depositando 30. Que é a diferença referente ao perdão realizado. Então, a diferença pertinente, a diferença referente ao valor perdoado deve ser depositada junto com a exigência de pagamento. Cada um dos cocredores pode exigir o todo, sim, já que o carro é indivisível, mas vai ter que depositar o valor da diferença, abatendo exatamente do valor do carro. Ah, e ele pode exigir só de um dos codevedores? Pode. E aquele codevedor pagar sozinho se subroga no crédito e passa a ser credor dos outros codevedores. Deu certo? Todo mundo entendeu? Então, mais uma vez, remissão com 2 S é perdão. Perdão realizado por só um dos cocredores não tira dos outros cocredores o direito de exigir o todo, mas impõe o depósito do valor da diferença. Compensando. Hoje nós tivemos a nossa primeira aula, nós temos mais um encontro em outubro, mais um encontro em novembro, e eu espero que sejam tão animados e interessantes quanto esse de hoje. Os colegas perguntaram do livro. Então, o livro é Editora Juspodium, www.editorajuspodium, tudo junto, editorajuspodium.com.br, editorajuspodium.com.br, lá você vai achar o volume 2, que é o volume de obrigações. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pelo carinho. Gente, muito obrigado, Tiago, Gabriela, Enoque, valeu. Stephanie, poxa, que honra, muito obrigado. Gente, vocês são maravilhosos, eu fico honradíssimo. Obrigado, Outubro, daqui a pouquinho temos mais um. É na semana até do meu aniversário, em outubro, então vai ser bem legal. Na semana do aniversário a gente comemora juntos aqui, falando de obrigações, e novamente em novembro, tá bom? Uma boa noite, uma ótima semana. Professor, muito obrigada. Muito obrigada, professora Júlia falando, tudo bem, né? Oi, Júlia, tudo bem? Boa noite. Obrigada. Uma ótima semana. A nossa noite, tá? Os alunos amaram. Comentários aqui no grupo, no WhatsApp, bombando. O senhor deu uma aula fantástica e já estamos ansiosos pelos próximos encontros, tá? Muito fico honrado. Pessoal, boa noite. Obrigado, E eu quero aproveitar, olha, colega disse, seguindo agora no Insta. Então, pronto, eu vou aproveitar e eu vou já pedir, pega o seu celular, me acrescenta lá no Insta, a gente continua junto, discutindo, debatendo todas essas questões maravilhosas que o direito nos propicia. Professora Júlia, muito obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Fico muito feliz. Meus amigos, uma ótima semana a todos.